Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula eu dou início ao conjunto de aulas referentes à revisão para a prova, tá? Como eu venho mencionando para vocês, na próxima avaliação são os conteúdos referentes à unidade 3 e 4 do livro 3 e a unidade 1 do livro 4. Hoje a gente começa abordando sobre a revisando, né? Sobre as tensões e conflitos na Ásia. Então pega o seu material para que você possa acompanhar comigo, pega o seu livro, o seu caderno, para que você possa realizar as suas anotações. E a gente começa então aqui na unidade 3 do livro 3. O primeiro ponto abordado foi em relação ao conflito árabe-israelense e a questão palestina. A gente identificou, né, a Palestina no cenário em função a ser uma região, né, um ponto importante do ponto de vista do recurso natural. A questão da Palestina já vai envolver judeus e os árabes islâmicos em função de uma questão de territorialidade, né, em função de reivindicar o território por muito tempo. Pelo lado dos judeus, eles vão alegar por meio de uma questão histórica, né, no qual eles ocuparam a região na época da antiguidade e foram expulsos pelos romanos. Com a queda do Império Otomano, a região da Palestina ela vai passar a ser administrada pela Inglaterra e a Inglaterra vai apoiar o retorno dos judeus. É a questão do movimento sionista, é o apoio inglês para o retorno dos judeus à região. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o movimento após a Segunda Guerra Mundial, que o movimento pela criação do Estado de Israel vai ganhar força e os judeus que sobreviveram ao Holocausto vão retornar à região, né? E aí a gente tem esse cenário. Nesse contexto que a ONU vai aprovar em 74 a divisão da Palestina no Estado judeu e no Estado árabe. Só que essa divisão ela não foi igualitária. Israel vai ficar com uma parte maior do território e, obviamente, isso vai desagradar os árabes, né? E, piorando ainda a situação, um ano depois, em 48, o Estado de Israel ele é fundado. Então, as tensões elas ficam ainda mais acirradas por causa dessa questão. A divisão do território não foi aceita pelos islâmicos, fato que ocasionou inúmeras guerras na região, as quais possibilitaram que Israel aumentasse o seu território. Depois a gente identifica aqui, né, um mapa fazendo essa representação da Palestina. Em 1947, que está em laranja, em coral, né, mostarda, não sei como é que vai ficar a resolução para vocês, mas aqui para mim, né, tá nesse tom mostarda, amarelo, coral, né, é a Palestina. E o que está em lilás é o Estado judeu. Já, né, na outra porção, na parte do meio dessa representação, tá falando sobre a faixa de Gaza, que é essa porção, né, que ela foi desocupada por Israel em 2005. A região estava sob o comando do grupo sunita do Hamas e foi parcialmente destruída, né, por Israel em 2008. E já a outra porção, né, que pega a porção da Cisjordânia. E ali a gente vai ver um pouquinho mais para frente a questão dessa administração, né? Desde 67, ela vai ser ocupada por Israel em diversos trechos e vai ter, né, a administração a partir do Partido Secular do Fatah. E depois a gente também viu, né, a questão
que vai envolver os recursos dessa região. Um pouquinho mais para frente a gente vai abordar isso. Vimos também, né, que essa questão entre a luta entre os árabes e os judeus, né, a luta dos islâmicos para formar um território, para formar o seu país, né, e retomar os territórios que foram perdidos, por fim, vai ser identificada como a questão da Palestina. É um conflito que, infelizmente, está um pouco distante de se terminar, já tiveram alguns acordos de paz, mas nenhum obteve êxito. Um outro problema é a questão da água, é a escassez de água, porque nessa região vão existir poucos recursos hídricos. Assim, a água também vai se tornar um motivo de disputa. O território da Palestina ele vai ser cortado pelas águas do Rio Jordão e, obviamente, ela vai se tornar, né, um alvo de grande interesse pelos judeus. Em 1973, Israel ocupa os territórios sírios, onde estão localizados as nascentes do Rio Jordão. Como o território da Cisjordânia é o único acesso à água da região, os judeus não permitem a formação do Estado palestino. Aí que a gente vê o contexto, né? A água se tornando um grande motivo de disputa. Nesse perfil topográfico, a gente consegue fazer essa identificação, né? Percebam aí o território de Israel, a porção da Cisjordânia e a porção da Jordânia. E a porção da Cisjordânia é onde a gente vai onde ele vai ser cortado pelas águas do Rio Jordão. Aí aqui, né? Além de enfrentar esses conflitos, a população da Palestina vive em péssimas condições, pois a economia está à beira de colapso e é dependente da comunidade internacional. Depois da questão da Palestina, nós vimos sobre a questão do Afeganistão e do Iraque. Após o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, realizado por Osama Bin Laden em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a realizar uma guerra ao terror, em que o governo intitulou alguns países como pertencentes ao chamado Eixo do Mal, como vão entrar nesse contexto o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Segundo o governo do então presidente do Bush, George W. Bush, eram países que ameaçavam a paz mundial. Em 2001, as tropas estadunidenses invadiram o Afeganistão em busca dos líderes do grupo terrorista Al-Qaeda, e essa caça aos terrores não vai ter êxito. E, infelizmente, quem vai sofrer mais com isso é a população afegã, que já passava por problemas sociais e ainda vai ter a situação da guerra. Tá? Essa questão do conflito ao terror, nós vimos que não somente esses países, mas aqueles que todos aqueles países que, de certa maneira, apoiavam, né, o terrorismo, se tornaram pertencentes ao eixo do mal, a esse combate ao terrorismo que os Estados Unidos vai promover. Aqui a gente tem uma imagem, né, das Torres Gêmeas quando elas foram atacadas, as tropas dos Estados Unidos no Afeganistão. Depois vem uma outra situação, né, que é o Paquistão. Em 2011, o Osama ele foi encontrado no Paquistão, onde ele estava escondido. O Afeganistão já tinha sido invadido em 79 pela União Soviética, que tinha como interesse implantar o socialismo nessa região e, na época, combater o radicalismo islâmico. Só que, nesse mesmo período, os radicais eles vão receber a ajuda dos Estados Unidos e vai levar o país a uma guerra civil. 10 anos depois, em 89, a União Soviética vai se retirar da região e aí sim o radicalismo islâmico vai conseguir tomar conta do país. Quando isso, né, em 2003, o governo dos Estados Unidos ele invade o Iraque naquela alegação das armas nucleares, das armas de destruição em massa, e que eles estavam apoiando o terrorismo, só que essas armas não foram encontradas.
E depois a gente consegue perceber que, na verdade, o interesse dos Estados Unidos é a questão do petróleo. Foi mais um pretexto por falar, né, da destruição, das armas de destruição em massa, mas o interesse mesmo eram as reservas de petróleo, né? No mesmo ano, o ditador do Iraque, Saddam Hussein, foi capturado e condenado à morte pelos crimes cometidos, entre eles o genocídio de povos curdos que viviam no país. Em 2011, as tropas estadunidenses deixaram o Iraque. Depois a gente também falou sobre a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe foi uma onda de protestos contra os regimes políticos autoritários na porção do norte da África e no Oriente Médio. É um fenômeno, esse conflito, né? Ele vai ser iniciado em 2011, quando a população começa a reivindicar pela democracia, a reivindicar por melhores condições de vida. O estopim vai ser quando o jovem tunisiano ateia fogo no seu próprio corpo, como essa forma de protesto. Ele era um vendedor e teve a sua mercadoria apreendida, bateram nele. Por mais que ele fizesse as solicitações, isso não foi atingido exatamente porque eram políticas, né, bem rígidas, né, políticas autoritárias, e a forma ao qual ele foi se manifestar, né, diante de todo esse contexto foi ateando fogo no próprio corpo. A partir de então, as manifestações vão atingir outros países: Egito, Líbia, Bahrein, Síria e Iêmen. Em alguns países, as ditaduras elas vão conseguir ser rapidamente derrubadas, como é o caso da Tunísia, foi o caso do Egito, né? Onde esses ditadores eles vão deixar o poder sem fazer grandes resistências. Esses dois países vão realizar as eleições em 2011. No entanto, no Egito, o presidente eleito, que foi o Mohamed Morsi, ele foi derrubado do cargo em 2013 pelas Forças Armadas do país. No ano seguinte, Abdel Fattah, espero que a pronúncia seja essa, né, al-Sisi, ele foi eleito presidente e por sua vez, vai instalar um governo autoritário. Na Líbia, o governo do Gaddafi, do Muammar Gaddafi, vai resistir aos protestos. Isso vai promover uma guerra civil muito intensa, que vai ter fim com a intervenção da OTAN, derrubando o governo. No Iêmen, o ditador Abdullah Saleh, acho que Saleh é a pronúncia, Abdullah Saleh, ele também vai resistir aos protestos. Um grande clima de tensão é criado, mas em 2011 essa questão chega ao fim, porque ele é afastado do poder. E na Síria, até hoje a gente ainda enfrenta, as pessoas lá, né, ainda enfrentam os efeitos da Primavera Árabe, que provoca uma guerra civil muito intensa. São centenas de milhares de pessoas mortas na Síria em função desse conflito. Depois, a gente viu sobre o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico é um grupo terrorista que atua lá no Iraque e na Síria. O Estado Islâmico ele surge a partir do rompimento das relações da Al-Qaeda. O principal objetivo é a formação do califado, por meio de uma liderança religiosa e política a partir da figura do califa no Oriente Médio. A ideia é a união dos povos muçulmanos da região para que sejam implantadas, né, as medidas do governo por meio da Sharia, que são as leis islâmicas. E para que eles possam conseguir esses objetivos, eles fazem uso da jihad, que é a guerra santa, por meio dos atentados terroristas, vão provocar medo, infelizmente, né, vão causar a morte de vários inocentes,
isso em prol do objetivo, que é a formação desse califado. Vários países, tanto do Oriente Médio quanto da Europa, já foram vítimas desses ataques terroristas. França, Iraque, Síria, Alemanha, Inglaterra. E além desse fator, além dos atentados terroristas, da promoção do medo, morte dos inocentes, ele é um grupo muito cruel, né? Eles promovem sequestros, estupros, execução de minorias religiosas, é um radicalismo muito grande que o Estado Islâmico promove. Depois do Estado Islâmico, falamos sobre a guerra na Síria. A Síria é um país da Ásia, vai estar localizado lá na porção do Oriente Médio, vai fazer fronteira com Iraque, Irã, Jordânia, Turquia, Líbano e Israel. Atualmente ainda vai enfrentar as consequências da guerra civil por causa das tropas do Bashar al-Assad, que contam com o apoio do Irã e da Rússia, e os rebeldes, por sua vez, contam já com o apoio da Arábia Saudita, da Turquia e dos Estados Unidos. Essa imagem aqui do livro, ela mostra essa cena de guerra, né? Essa cena de catástrofe, de destruição, dentre uma das principais paisagens da cidade de Homs, na Síria. O conflito entre os rebeldes e o governo vai provocar a morte de mais de 350 mil pessoas, quando foi constatado, né, pelos dados de 2018. O número de desaparecidos também é muito grande. A guerra civil, ela vai provocar uma migração forçada dos sírios. E aí a gente retoma 3 conceitos: o emigrante, o imigrante e o refugiado. Emigrante, com E de escola, daquela ideia de externo. Então, emigrante é aquele indivíduo que está saindo de algum território, né? Por sua vez, o imigrante, com a letra I, da ideia de interno, é o indivíduo que está entrando em algum território. Só que nessas questões de emigração e imigração, a gente trabalha a partir de um conceito no qual esse indivíduo está indo por uma busca de melhores condições de vida, melhor condição de trabalho, saúde, entre outros fatores. Já a condição de refugiado é totalmente diferente. Esse indivíduo ele pode ser um perseguido político, ele pode ser um perseguido religioso, ele pode ser um perseguido étnico. Então, são condições que fazem com que ele seja forçado a sair do seu país, a sair da sua região em prol da sua vida. Essa vai ser a principal diferença. E no caso da guerra civil, essas pessoas vão se tornar refugiadas, elas vão fugir, né, vão tentar sair de todas as formas da Síria. Já o livro, né, traz essa informação dos dados de 2018, né, que cerca de 53% da população total do país migrou em função da guerra civil. A maioria dos sírios vai viver nessa condição de refugiado na Líbia, na Jordânia, na Turquia. Recentemente a gente consegue identificar esses refugiados aqui no Brasil também. No dia 13 de março de 2018, os Estados Unidos, França, Reino Unido vão realizar um outro ataque, né, contra a Síria, em resposta aos ataques das armas químicas feito pelo governo do Bashar al-Assad. E, infelizmente, o saldo sempre vai ser negativo para essa população, tá? Essa aqui é uma imagem da cidade de Damasco, em 2018, mostrando esse ataque promovido. Chegando na reta final, a gente falou sobre a Índia e sobre o Paquistão. A Índia foi colonizada pela Inglaterra e desde o início vai procurar essa libertação neocolonial. Em 47 o país vai conseguir a sua independência e um grande representante vai ser o Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele
propôs uma posição pacífica, sem conflito armado, sem guerras, sem brigas, né? Uma posição pacífica por meio do não pagamento de impostos e pela rejeição dos produtos ingleses. Uma questão interessante é que o Gandhi ele vai fazer parte de uma elite, né? Ele vai se formar ele se forma em Direito na Inglaterra, ele tem uma condição socioeconômica diferenciada de muitos do contexto da Índia, só que ele vai chegar no momento, ele, né, e outros também, um determinado grupo de pessoas vai conseguir identificar que eles estavam lutando, estavam se posicionando no lado errado. Eles estavam se posicionando a favor daqueles que estavam promovendo a colonização. Então, eles vão se ver contrários, obviamente, né, ao sistema neocolonial, a fim de promover a independência da Índia. Nesse período, as fronteiras da Índia eram bem diferentes das fronteiras que a gente conhece nos dias de hoje. Com a independência, os islâmicos e os hindus vão entrar em conflito em função de disputa política, em função de disputa territorial, e vai ser necessário a intervenção da ONU. Nesse contexto, a ONU faz aquela divisão entre o Paquistão oriental e ocidental, que é a área muçulmana, e a porção da Índia. Quando chega em 71, o Paquistão oriental ele se desmembra e dá origem, né, à formação de Bangladesh. Aqui tem um outro mapinha agora falando sobre a questão da Caxemira. Em 47, o Paquistão e a Índia vão passar a disputar a região da Caxemira. Hoje, 2/3 do território estão sob o domínio dos indianos e essa disputa é totalmente em função dos recursos hídricos. Essa disputa ela vai ocasionar um grande conflito e ele vai se atenuar com a produção das armas nucleares. Depois a gente viu sobre o conflito do Tibete. O conflito do Tibete, né? Essa região já está na porção sudoeste da China. O Tibete ele vai ser dominado por vários impérios ao longo da história. No século XVIII, né, meados do século XVIII, ele vai pedir ajuda à China para conseguir defender o território da invasão dos mongóis, e desde então a região vai passar a ser controlada pelos chineses. A partir do século XX, o Tibete começa a reivindicar a questão da sua independência, só que não vai ser aceita pela China, e entre os motivos do qual a China impede o processo de independência, né, é a questão dos recursos minerais, o cobre, o ferro, o urânio. A China, até nesse contexto, né, vai passar a reprimir duramente a região, vai destruir monastério, vai proibir a língua, vai substituir, na verdade, né, a língua oficial pelo mandarim, vai incentivar muito a migração da etnia Han, que é predominante na China, e essas ações vão ter, obviamente, como objetivo uma dissolução da cultura local e, obviamente, você vai enfraquecer esse movimento separatista. Essas tensões vão promover a saída, né, vai promover a saída de muitos tibetanos, especialmente para a Índia, né, como foi o caso do 14º Dalai Lama, que a gente aqui, né, apresentou o livro apresentou uma bibliografia dele. E por fim, a gente encerra falando do conflito das Coreias. Durante o século XX, a região das Coreias ela vai ser dominada pela China. Em 1910, os japoneses conquistam o território, vão passar a impor a cultura. Após a Segunda Guerra Mundial, a região ela já vai ser disputada pelos soviéticos e pelos Estados Unidos. Lembra aquela questão, né, que posteriormente vai dar margem para a Guerra Fria, socialismo versus capitalismo, União Soviética versus Estados Unidos. E aí vai existir essa divisão entre as Coreias. Aqui tem só um jogo rápido falando dessa questão e aqui ele dá continuidade
falando que o exército do norte da Coreia do Norte, né, vai bombardear as bases militares da Coreia do Sul. Em poucos dias já havia dominado grande parte do território. Por imposição dos Estados Unidos, a ONU vai se envolver no conflito e com os uniformes da ONU, os estadunidenses e os coreanos do Sul rechaçam as forças militares da Coreia do Norte, ocupando até a fronteira com a China. E, obviamente, esse fato ele vai propiciar a entrada do governo chinês na guerra. Com essa ajuda, os norte-coreanos vão conseguir expulsar as tropas da Coreia do Sul e também dos Estados Unidos. Depois de batalhas muito violentas, os ataques eles cessam em 1953. Infelizmente, o saldo ele vai ser muito grande, são mais de 3 milhões de coreanos mortos, mais de 1 milhão de chineses, cerca de 50 mil estadunidenses. A Coreia do Sul ela vai passar, né, a partir da década de 70 por um rápido crescimento econômico, e a Coreia do Norte, como uma herança do seu governo capitalista, ela já vai ter um desenvolvimento a partir de uma lógica militarista. E isso vai promover um isolamento do país, vai ter um empobrecimento da população. São fatores que serão muito discrepantes entre as Coreias, tá? Aqui tem uma imagem, né? Fala dessa zona de desmilitarização, que é, né, a única ponte ligando esses dois territórios, e espera-se que um dia ela possa ser usada. Então, galera, eu encerro por aqui, só lembrando que essa aqui foi a primeira parte da nossa revisão, e no nosso próximo encontro eu dou continuidade. Até lá!